Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar seu like aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje o nosso vídeo será sobre a nossa lua cheia deste mês de julho de 2026. Gente, que lua cheia potente, pesada, né? Com Plutão, com Júpiter participando também. Então eu convido vocês a ouvirem aqui as nossas reflexões com muita calma, tá bom? De preferência, não vá aumentar a velocidade desse vídeo para você absorver com calma, absorver com consciência e poder usufruir aqui das dicas que eu vou deixar ao longo da nossa introdução, tá bom? Porque apesar de ser uma lua cheia pesada, com transformações, emocionalmente tensa, ela também tem um potencial de criação muito profundo e muito bonito, muito significativo, ok? Então vamos agora para a interpretação dos nossos aspectos. Então a nossa lua cheia acontecerá no dia 29 de julho de 2026, ali próximo das 11 horas da manhã. Ok, pessoal, que será quando a nossa lua estará aos 6 graus do signo de Aquário, fazendo oposição exata ao nosso Sol e Júpiter também, que estarão nos graus exatos, né? Fazendo essa conjunção lá no signo de Leão. Então, gente, é muito interessante pensar que nós teremos esta lua cheia, então é o ápice de um ciclo, pensando aqui nessa somatização desses dois planetas transpessoais, desses planetas lentos. As fases da Lua normalmente evidenciam ao longo do nosso ano esses momentos em que nós precisamos fazer mudanças nas nossas vidas. E são essas mudanças muito sutis, muito rotineiras, sabe? Em que a gente sente novidade, uma vontade ali de inovar, lua nova, e também a lua cheia evidenciando a colheita, a consciência desses esforços, a compreensão de que agora eu preciso soltar isso daqui que eu plantei também, né? Que aqui a gente já tá numa fase em que a gente amadureceu tudo isso que a gente construiu. Então, essas fases acabam falando desses pequenos movimentos, né, que a gente acaba fazendo e que a gente sente que precisam ser feitos. Agora, essa lua cheia vem carregada desses planetas muito lentos, né, que é um Plutão e um Júpiter, que é um pouco mais rápido, mas ainda é um planeta transpessoal. Por isso essa semana pode ser uma das mais transformadoras do nosso ano, porque não é somente uma lua cheia, que naturalmente já é emocionalmente intensa, mas também é uma lua cheia que traz um impacto a nível coletivo, né? Ainda mais por ter a influência de Plutão e Júpiter, como eu tô tentando explicar, mas também é uma lua cheia em Aquário, né? Então é literalmente um impacto coletivo geral que a gente pode sentir. Porém, essas mesmas transformações e mudanças que a gente pode sentir nessa semana também vão ser emocionalmente muito intensas. A fase da lua cheia em si, ela já fala sobre essa sensibilidade emocional. É um momento em que a gente pode estar mais sensível, em que a gente quer chorar mais, em que a gente precisa se permitir pôr pra fora tudo aquilo que a gente estava armazenando aqui dentro da gente, né, no nosso interior. Porque a Lua, ela é esse astro que rege as marés, né? E daí a gente faz uma correlação de que nós somos feitos de água, né? E de que a gente tem os nossos fluidos corporais. Então, por isso, quando a Lua está cheia, nós também estamos cheios, né? Cheios de sentimentos, cheios de vontade, de desejos, enfim. E isso acaba se refletindo em como o nosso corpo físico também se sente, né?
mais sensível, mais chorão. Às vezes a gente pode estar ouvindo as coisas e percebendo o mundo ao nosso redor nessa semana de uma forma muito excessiva. Eu já vou chegar lá nesse aspecto. Então é uma semana em que o nosso gerenciamento de crises emocionais pode estar meio desgovernado, tá bom? E daí quando nós olhamos para este céu, a Lua está em conjunção com Plutão e a oposição a Júpiter e Sol, fazendo essa conjunção exata, né? Júpiter fazendo essa ampliação de tudo que a Lua cheia lá no signo oposto está sentindo. Então, de uma forma resumida, gente, é um dia e é uma semana de exageros, a todo tipo de exageros possíveis. Nós estaremos sentindo as coisas de uma forma muito exagerada e às vezes até mesmo destrutiva, por conta dessa conjunção com Plutão. Eu já fiz aqui no canal um vídeo, eu vou deixar aqui linkado para vocês, sobre esse aspecto que já estava se formando no céu já faz mais de um mês praticamente, dessa oposição de Júpiter com Plutão, somatizado, né, uma quadratura aqui com Quirón em Touro, que já está até mais fraca agora nesse céu da lua cheia, tá? Mas ainda assim está evidente no céu, os graus ainda estão muito próximos, tá, gente? Então a gente não pode desconsiderar completamente esse Quirón também. Eu aconselho você ir lá assistir as previsões para o seu ascendente para entender como você pode ser impactado. E eu acho tão significativo que essa oposição esteja acontecendo agora, nos graus ainda muito próximos, né? A gente já vê uma certa distância entre Plutão e Júpiter, mas ainda são graus muito, muito próximos. E simultaneamente a gente ainda vai ter o impulso de uma lua cheia ativando ambos os eixos. Não é nem uma lua nova que seria só um dos eixos, né? Mas é uma lua cheia onde nós sempre temos a oposição do Sol e da Lua ativando os dois planetas transpessoais. É como se o universo realmente quisesse e precisasse de mudanças a nível coletivo nesse momento. E a gente recebe aqui esse alinhamento entre esses dois planetas lentos acontecendo, e justo na mesma época a gente recebe a lua cheia nesse eixo. Eu já expliquei isso lá nesse vídeo que eu indiquei agora há pouco para vocês, mas os planetas transpessoais, eles sempre vão ditar situações, acontecimentos e previsões astrológicas mais voltadas para o coletivo. Nós, na nossa vida pessoal, sempre vamos sentir também os impactos dessas previsões. Senão, não teria feito previsões para todos os signos lá, né? Mas a gente percebe o impacto coletivo de uma forma muito mais escrachada, vamos dizer assim. E este aspecto especificamente, ele fala sobre isso, né? Então são mudanças estruturais, esse Plutão em Aquário acontecendo dentro da sociedade, né? Em que nós precisamos de mudanças a nível individual, né? Essa ativação de Leão acontecendo aqui. E a compreensão de que eu preciso ter uma mudança individual para ter um impacto coletivo. Então, caso você queira entender mais como a gente pode ser impactado a nível coletivo, vai lá assistir este vídeo que eu indiquei aqui para vocês, tá bom? Aqui eu vou fazer uma intenção, né, e uma reflexão mais pessoal pra gente mesmo dentro das nossas vidas. Então aqui é como se a gente estivesse sentindo essas duas forças opostas, trazendo essa amplificação. Uma delas aumentando aquilo que nós sentimos por dentro, né, dentro das nossas profundezas, sendo essa lua cheia, fazendo essa conjunção com Plutão, e a outra aumentando como que a gente expressa tudo isso, né? Como que a gente acaba vivendo e expressando esse nosso eu interior, que seria aqui essa conjunção com o Sol e Júpiter em Leão. E daí nesse dia desta lua cheia, nós podemos ficar meio obsessivos com alguma coisa. Porque esse Plutão, gente, ele vai fazer com que a gente olhe muito para as profundezas, mas são profundezas sombrias nossas, entende? Então por isso que eu falo que é uma lua cheia emocionalmente intensa, tá bom? Eu acredito que na nossa lua nova em Aquário,
que foi lá no dia 17 de fevereiro, a gente teve, se eu não me engano, a lua nova lá no final dos graus de Aquário. Então elas estavam afastadas de Plutão. Mas é interessante você se questionar, né? Coisas que você plantou lá em fevereiro. Como que você estava se sentindo emocionalmente naquela época? Às vezes acontecimentos muito específicos que te marcaram e que podem ter feito, né, com que você trilhasse caminhos diferentes, porque era uma lua nova naquela época. Então é interessante vocês pegarem essa data do dia 17 de fevereiro para fazerem as suas devidas reflexões. Já nessa lua cheia, a gente tem a lua literalmente em cima de Plutão. Eles estão com 2 graus de diferença aqui um do outro, né, de distância um do outro. E a gente ainda vai ter esse Júpiter fazendo uma amplificação, trazendo aqui pra gente uma carga emocional pesada mesmo. Então é a gente pensando muito em situações que a gente tem uma certa vergonha, né? Esse Plutão carrega essa mensagem daquilo que nós nos envergonhamos, daquilo que nós ocultamos das pessoas, porque de uma certa forma a gente acha feio em si, e não é só uma ocultação dos outros para com os outros, mas uma ocultação para conosco mesmo, sabe? Então, a gente finalmente tendo consciência, às vezes de um hábito, às vezes de um defeito, de alguma questão relacionada à casa onde nós temos Aquário, que nos faz ter uma certa vergonha, mas é uma vergonha com lucidez, sabe? É uma vergonha de que, olha, enquanto você não encarar essa sombra que você carrega aqui, você não vai conseguir se libertar, você não vai conseguir seguir para o seu futuro. Aquário é este signo que representa, né, os oráculos. Então eu quero saber como será daqui para frente. Eu não quero saber como era lá no passado, como foi, como que aconteceu, por que eu carrego isso. Mas agora Plutão está entrando dentro deste signo. Então, para que eu consiga evoluir, eu tenho aqui certas questões internas que eu ainda preciso tratar. Porque às vezes é exatamente isso que está sendo o meu obstáculo para que eu consiga finalmente seguir com o meu futuro de uma forma livre, de uma forma assim, leve e liberta, entende? Então, neste dia, especificamente, vai ser uma quarta-feira, se não me engano, nós podemos estar, como eu falei, meio obsessivos com algum pensamento. Eu acredito que não vai ser algo necessariamente voltado para questões que a gente já viveu, já sofreu, coisas que remetem ao nosso passado. Não acho isso, tá? Mas ao mesmo tempo é como se fosse um déjà vu, é como se fosse uma repetição de padrões que a gente precisa anotar, porque esses padrões, eles de certa forma estão nos aprisionando, né? É um auto-aprisionamento que a gente faz consigo mesmo quando a gente repete esses comportamentos. E daí o que vai acontecer? Provavelmente alguma pessoa vai vir com alguma notícia, alguma informação, esse eixo fala muito sobre isso, manchetes, escândalos, alguma coisa nesse dia vai prender a nossa atenção. Isso pode ser tanto coletivo, como eu falei, a gente pode ver notícias no coletivo que sejam mais escrachadas do que necessariamente na nossa vida pessoal, entende? Mas isso prende a nossa atenção e isso fica reverberando dentro da gente por muito tempo. A gente às vezes fica imaginando cenários, fica fazendo suposições de conversas, a gente ali na nossa cabecinha com o diabo dentro da nossa cabecinha, entendeu? E de uma certa forma existe uma conclusão, a gente vai querer chegar a alguma conclusão de algo nesse dia, mesmo que esse tema específico não tenha uma conclusão, não tenha uma resposta, não tenha uma verdade absoluta. Então, cuidado com os seus pensamentos nesse dia, sabe? É um dia pra gente remexer coisas, como eu falei, muito profundas dentro da gente, que a gente não sabe nem em que vespeiro a gente tá cutucando. E nós estaremos emocionalmente sensíveis. É aqueles comentários que às vezes é uma brincadeira, uma piada, a gente leva muito pro pessoal e a gente fica remoendo aquilo ao longo do dia. A gente pode ter reações muito desproporcionais a certas situações, a certas conversas, às vezes tomar decisões desproporcionais também. Eu não acho que seja um dia pra gente tomar uma grande decisão na nossa vida, tá bom? A gente acabar, como eu falei, ficando meio obsessivo com alguma notícia, alguma informação, alguma coisa que acaba acontecendo que é meio diferente no nosso dia, sabe?
e que isso pode fazer com que a gente se volte para pensamentos e emoções muito intensas. Ou é aquela crítica que a gente acaba ouvindo também, sabe? Que pega muito ali no nosso ego. Tem uma questão muito egóica nesse dia também, por conta da conjunção com o Sol e com Júpiter. Já vou chegar lá nas previsões mais específicas. Então eu sinto que esse Plutão participando dessa lua cheia, esse Júpiter participando dessa lua cheia, vão fazer com que a gente faça uma imersão para a casa astrológica onde nós temos o signo de Aquário. Então veja aí no seu mapa astral onde você tem esta casa, tá bom? Esse signo dentro das casas astrológicas. As fases da lua transitando também pelo signo de Aquário sempre acabam refletindo de alguma forma o nosso relacionamento com a sociedade, né? Com o nosso ciclo social. Ainda mais agora que o nosso Urano, que é o regente desta lua, está lá no signo de Gêmeos. Então, certamente a gente vai ter algum acontecimento, alguma coisa específica com um grupo ou com alguma pessoa específica nesse dia. Eu vejo muito essa semana meio carregada com previsões envolvendo homens, envolvendo figuras de autoridade, tá bom? Então, quando eu olho para o contexto todo desse céu, me remete mais a isso. E essas fases da lua, quando a gente acaba tendo a ativação no signo de Aquário, muitas vezes traz pra gente essa sensação de afastamento emocional, dessa desconexão e uma falta de sintonia, sabe? Que faz com que a gente precise olhar mais para dentro, para as nossas necessidades. Porque Aquário, ele é sim esse signo do coletivo, mas ele tem muito mais essa questão de querer se destacar dentro do coletivo, né? Existe até uma certa desconexão emocional no signo de Aquário. Então eu quero começar a me conectar com pessoas que façam sentido comigo neste momento, né? Eu tô mudando muito dentro de mim e eu também quero participar e encontrar pessoas que estão vivendo essa mudança junto comigo, que eu posso conseguir trocar sobre isso com elas. Se você estiver rodeado de pessoas que estão sempre te exigindo um certo posicionamento e comportamento que você tinha antigamente, às vezes uma amizade de longa data, que ainda tem aquela visão sua lá do ensino médio, e essa pessoa não conseguiu acompanhar o seu desenvolvimento, a sua evolução até então, é capaz de você sentir essa desconexão, esse estranhamento, essa vontade de se afastar dessa pessoa. Consegue compreender? Por isso a gente acaba se recolhendo, a gente acaba querendo se conectar com a própria individualidade, né? Com o próprio momento ali pra si, ok? E de só estar com pessoas que a gente não tem dúvida de que a gente quer por perto. Além disso, essa oposição do Plutão tocando o Sol lá conjunto com Júpiter me remete muito a revelações que vão acontecer nessa semana. Podem ser revelações internas, assim, nós com nós mesmos e as nossas autorreflexões. E a gente tendo novas perspectivas sobre nossos objetivos, sobre nossos desejos e vice-versa. Assim como também podem ser essas revelações escancaradas de pessoas à nossa volta, de amizades, de colegas de trabalho, de pessoas que têm assim uma certa influência talvez na nossa vida. Isso vai acontecer mais para as pessoas que têm esse eixo de Aquário e Leão, principalmente em casas que envolvem esse contato com pessoas. Uma casa 11, uma casa 7, uma casa 5, tá bom? E às vezes são essas descobertas que não agradam tanto, que a gente acaba tendo uma certa decepção com essas pessoas. Pode ser um dia em que a gente perceba a influência que a gente dá para essas pessoas, sabe? E às vezes, cara, é uma pessoa que sempre te põe para baixo, que nunca valida as tuas ideias, que sempre é essa figura leonina na sua sombra, né? Aquele que não consegue dividir o brilho, né? Aquela pessoa que só reflete o brilho. Então uma pessoa tá falando algo sobre ela, eu estou falando algo sobre mim, e daí a outra pessoa vai lá e faz e transforma as coisas serem sobre ela. E vai ser muito interessante entender o impacto que isso tem na nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Porque essa conjunção aqui com a Lua e Plutão
quero evidenciar exatamente isso, né? Tudo aquilo que a gente estava guardando e agora a gente precisa fazer uma limpeza ali no nosso sótão, né? No nosso porão. E o mesmo também vale pro lado mais positivo, tá, gente? Isso vai depender, né? A forma como você vai viver essa lua cheia, seja na luz ou seja na sombra, vai depender da forma como você vive a sua vida também, né? Seus comportamentos, situações que você já pode ter bem desenvolvido dentro de você ou não, tá? Mas do lado positivo, né, dessa lua cheia é muitas vezes a gente percebendo quantas pessoas fodas a gente tem em volta da gente, né? Quantas pessoas, assim, incríveis, maravilhosas a gente conhece e que nos ajudam, que nos dão suporte, que nos colocam pra cima, sabe? E acabam despertando essa confiança na gente que nem a gente sabia que seria capaz. Situações, então, que vão acontecer dentro dessa lua cheia, tá bom? Graças a esse eixo sendo extremamente ativado. Primeiro, alguma questão pode acontecer lá no nosso trabalho, com a nossa equipe de trabalho, alguma mudança, sabe, dentro da equipe, dentro dos grupos, uma nova pessoa entrando, uma pessoa saindo também pode acontecer. Essa lua cheia, ela tem assim um cheirinho de rupturas, tá? Então é capaz da gente vivenciar, inclusive, rupturas, afastamentos dentro das nossas vidas, no eixo que a gente tem esses dois signos. Mas uma coisa é fato, vai acontecer mudanças sociais, seja dentro dessas corporações, como também na nossa vida pessoal, né? Então, a gente conhecendo uma nova amizade ou se afastando de uma amizade antiga, tem esse impacto no coletivo, como eu falei. E a gente sentindo que precisa filtrar melhor as pessoas nas quais a gente aceita e não aceita nas nossas vidas e a influência que a gente dá para elas também. Podemos ter notícias muito impactantes acontecendo nessa semana, que meio que são fofocas mesmo, explosivas, assim, que são coisas que chocam. Acho que essa é a palavra certa. E isso pode acontecer tanto nas nossas vidas pessoais, como eu falei, como também a nível coletivo. E a nível coletivo vai ser mais fácil de vocês notarem, né? Então, às vezes a gente vendo notícias envolvendo pessoas famosas, envolvendo políticos, envolvendo pessoas ali que tinham uma certa influência, essa questão da energia leonina, né? Uma certa influência, uma certa reputação que agora se torna questionável. As figuras de autoridade vão ganhar, assim, um holofote essa semana. Então, seu chefe, seu pai, né, uma pessoa que você, de uma certa forma, acata a autoridade dela. Às vezes, não é necessariamente uma autoridade, mas você enxerga ela assim, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é jovem aprendiz, ela vai enxergar ali um analista como uma figura de autoridade para ela, né? Então depende muito do seu status dentro desse contexto social, tá bom? Mas isso vai acabar acontecendo de alguma forma, da gente perceber que essas pessoas estão exigindo mais atenção da gente, talvez, ou o grupo pode estar falando muito sobre elas e às vezes não é uma conversa, uma fala daquela pessoa que é muito positiva para a imagem dela também, né? Então são esses acontecimentos que acabam repercutindo no coletivo, né? Principalmente nos meios em que a gente está inserido, tá bom? Ao mesmo tempo, você é uma figura de autoridade, você vibra na luz positiva do signo de Leão, é uma pessoa que sabe compartilhar da sua generosidade, não é só aquela pessoa que olha pra si a todo momento. Cara, essa é uma semana incrível, assim, para lançamentos, para projetos, para você, assim, iniciar novas responsabilidades, novos objetivos. Qualquer tipo de decisão ou de lançamento que a gente queira fazer, enfim, pode ganhar muita visibilidade. E é uma visibilidade até muito positiva, tá bom? Porque essa lua, ela tá fazendo um trígono, né, com o regente dela. Então, é algo que acaba impactando, gera burburinhos, né, dentro dos meios, mas que depois tem uma boa receptividade, vamos dizer assim. E dentro das nossas vidas pessoais, essa lua tem um QI da gente entender, cara, o que a gente tá construindo e o que a gente quer. Porque tem uma grande diferença daquilo que nós queremos para si mesmos e daquilo que a gente sente que as pessoas esperam da gente.
E talvez você esteja se podando muito e não se permitindo viver certas situações que você desejaria na sua vida, justamente porque você sabe que você precisa alimentar uma imagem e a expectativa das pessoas em volta de você. Porque de uma certa maneira a gente sabe como as pessoas nos enxergam, por mais que a gente não concorde, não é mesmo? E talvez essa semana faça com que a gente questione muito isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas foram as reflexões que eu trouxe aqui para esta lua cheia deste mês, tá bom? Espero que vocês ouçam com muita atenção e tentem trazer essa interpretação para a casa astrológica de vocês também, ok? E apesar dessa lua cheia ter essa carga emocional pesada e de muitas coisas estarem acontecendo simultaneamente na nossa vida, porque estes aspectos, eles remetem a essa explosão de acontecimentos externos, né? Muita coisa acontecendo ao nosso redor e muitas coisas mudando e não sendo mais como eram antes. E a gente sentindo esse sentimento de que, cara, preciso me adaptar agora a essas mudanças. Mas ao mesmo tempo, caso você fique muito bitolada em querer se adaptar, em querer compreender essas mudanças e já ir se encaixando, toma cuidado, sabe? Veja se você quer se encaixar a esse contexto. Você acha que faz sentido para você? Entende? Então é uma semana em que as mudanças vão abraçar as nossas vidas, mas a gente tem que se perguntar se a gente quer essas mudanças nas nossas vidas ou não, se faz sentido ou não. Ao mesmo tempo, é uma semana incrível para protagonismo, gente. É uma semana pra gente pedir um aumento, é uma semana pra gente botar a cara a tapa, é uma semana pra gente aprender aqui, ó, a se mostrar mais, tá bom? Então vamos agora para as previsões para cada ascendente. Para quem tem o ascendente em Áries, a gente vai ter essa lua cheia na casa 11 de vocês, né, gente? Tendo esse contraponto da casa 5. Gente, de uma forma muito resumida, aqui é a gente realmente se afastando de amizades, é a gente se sentindo meio deslocado socialmente. Às vezes não é um afastamento literal, um rompimento literal, mas existe uma sensação de estar deslocado, de que está faltando algo na sua vida. E eu sinto que tem aí algum tipo de projeto pessoal, algum tipo de desejo pessoal seu que você está querendo colocar atenção agora neste momento, mas talvez sinta algum tipo de interferência externa que te prejudica nisso. A gente pode acreditar que talvez esses desejos, esses projetos não sejam bem recebidos pelas pessoas, e isso causa ali, né, uma certa timidez para que a gente inicie alguma coisa nova, tá bom? Ao mesmo tempo que talvez você esteja depositando muitas expectativas em alguma coisa na sua vida, algum desejo, algo que está crescendo dentro de você. Então também é sobre a gente ajustar essas expectativas para algo mais realista, tá bom? Para quem tem o ascendente em Touro, a gente vai receber essa lua cheia na nossa casa 10, com o contraponto da casa 4 em Leão, né? Então, gente, aqui para vocês eu sinto que existe um certo sacrifício que talvez vocês já estejam pensando sobre ou ainda vai se apresentar para vocês, num sentido de família versus trabalho, sabe? Principalmente no quesito íntimo, familiar. Às vezes a gente não mora mais com os pais, nem tem a interferência da família tão forte nas nossas vidas, mas a gente tá querendo priorizar muito a nossa intimidade mesmo, a nossa vida pessoal, os nossos prazeres, o nosso descanso, a nossa saúde. E talvez você sinta que tem alguma questão no seu trabalho que já chegou num ápice, sabe? Então tem questões acontecendo na sua vida pessoal que vão chamar mais agora a tua atenção, que vão te pedir mais atenção nesse momento, que podem sim ter um impacto no teu profissional. Às vezes a gente precisando não aceitar uma boa oportunidade que aparece pra gente por causa disso, sabe? Porque a gente tá priorizando ali o nosso bem-estar naquele momento, tá querendo dar mais atenção para a vida pessoal do que necessariamente para a profissional, entende? Tem alguma questão da sua vida pessoal e das tuas necessidades pessoais, não é nem só uma questão de vida familiar, é uma questão de necessidades íntimas, de necessidades pessoais suas, que vão afetar de alguma forma os seus planos para o seu futuro.
E daí vai ter aqui essa dualidade precisando ser ajustada para ti, tá bom? Ao mesmo tempo, eu não me surpreenderia se você fosse reconhecido no seu trabalho, se você recebesse uma oportunidade, né, algum tipo de promoção, algo nesse sentido. Mas saiba que vai vir carregadas de grandes responsabilidades também. Para quem tem o ascendente em Gêmeos, gente, essa lua cheia na casa 9 de vocês traz muito movimento para suas vidas, tá bom? Movimento tanto interno como externo. Não me surpreenderia se você fosse sair essa semana, fazer um bate-volta, nem que seja numa cidade próxima. Mas que existe muito movimento para vocês, vai existir, né? Com esse Urano ali no ascendente de vocês, sendo regente dessa lua cheia. Mas vamos lá. Esta é uma lua que está com Plutão dentro da sua casa 9 fazendo essa conjunção. Então, de uma certa maneira, existe muitas expectativas dentro de você nesse momento. E talvez você esteja muito inquieta, muito cansada mentalmente, com um pouco de ansiedade, sabe? Justamente por estar se cobrando e se exigindo essa produtividade, se exigindo essa performance de alguma maneira. Porque tem muitas ideias, muitos objetivos acontecendo na sua cabecinha, muitos planos e você querendo tirar isso do papel, mas às vezes você tá precisando se curar internamente ainda, sabe? Você tá precisando assimilar certas coisas no teu campo emocional para depois você dar vazão pro teu campo mental, entende? Daí essa pode ser uma semana em que você vai querer fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Você quer fazer um curso de inglês, daí você quer fazer também um curso de arte junto para dar uma apaziguada, daí eu também quero começar uma nova faculdade, fazer uma pós-graduação, quero fazer um concurso, quero fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas e aí? Como é que tá o teu tempo mesmo para fazer tudo isso? No aspecto positivo, aqui você vai estar extremamente inspirada. Você pode querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, justamente porque você sabe que isso vai mudar o teu futuro, né? Que são oportunidades que podem realmente trazer boas oportunidades para você a longo prazo. Então não tem nada de errado pensar no seu futuro. Só aquieta o coração e toma cada uma dessas decisões de forma muito consciente. Para quem tem o ascendente em Câncer, a gente vai ter essa lua cheia na casa 8 de vocês. E, meus queridos e minhas queridas, essa é uma semana de decisões financeiras, ponto. Não tenho o que falar, é um Júpiter na 2, é um Plutão na 8, e são os luminares fazendo as ativações desses dois eixos simultaneamente. Então, independentemente do tipo de decisão financeira que você vá precisar tomar, tome com consciência, tome sempre para o lado positivo. Então evita de fazer empréstimo, por exemplo. Às vezes são essas decisões, mas são decisões que nos afundam, né? E não necessariamente decisões que nos elevam, ok? Então, fazer um empréstimo, pedir dinheiro para alguma pessoa, fazer algum gasto muito excessivo achando que aquilo vai dar um retorno sem ter certeza, sem ser algo muito palpável, entende? Porque essas experiências que você tiver ao longo dessa semana vão, de uma certa forma, te moldar a longo prazo pelas consequências e o impacto dessa decisão, seja pro lado positivo ou negativo, tá? Então vai ser alguma questão que vai te impactar a nível material, mas também emocional e no seu sentido de valor também, do quanto que eu valho, né, para as outras pessoas. E no futuro vão impactar a forma como a gente deposita confiança nos outros e em como nós nos abrimos, né, abrimos a nossa intimidade para as outras pessoas. Para quem tem o ascendente em Leão, a gente vai ter esta lua cheia lá na casa 7 de vocês. E esse contraponto do seu ascendente, recebendo Júpiter e recebendo o Sol. Gente, isso daqui é a gente tendo algum tipo de experiência com pessoas no geral dentro das nossas vidas que nos impactam de uma forma muito profunda, tá bom? Então, às vezes é dentro de um relacionamento que a gente tem, às vezes é com algum chefe que a gente tem também. Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima de você, enfim, independentemente de quem é esta pessoa, essa figura que vai ser o protagonista dessa historinha dentro da sua semana, vai existir alguém aqui que, ao meu ver, pelos planetas sendo ativado, é uma pessoa que você considera superior a ti,
que vai fazer com que você tenha essas autorreflexões sobre si mesmo, sobre o seu comportamento, sobre a forma como aquela pessoa te enxerga, ou o quanto nós somos parecidos com aquela pessoa e a gente nunca tinha percebido. E são questões que vão fazer com que a gente pense muito sobre os nossos desejos, os nossos comportamentos e a forma como a gente se posiciona dentro das nossas relações. De uma forma muito resumida, é a gente precisando ali mudar a forma como a gente se relaciona com o mundo, sabe? E tem alguma pessoa que vai entrar na sua vida, que vai esbarrar na sua vida essa semana, que vai ser esse influenciador dessa mudança, percebe? Também tem uma questão aqui da gente precisar de alguma forma abrir mão de algum convite, de alguma proposta, porque a gente vai precisar se voltar mais para si naquele momento, sabe? Com esse sol transitando no seu ascendente. Para quem tem o ascendente em Virgem, nós vamos ter essa lua cheia lá na sua casa 6 e o Júpiter e o Sol lá na sua 12. Gente, isso de uma forma muito resumida aqui para o nosso vídeo é a gente sofrendo mudanças abruptas e extremas também dentro das nossas rotinas, tá bom? E como você vai sentir e experienciar essas mudanças vai depender muito do teu mapa natal, das promessas que você naturalmente tem na casa 6 também, tá bom? Mas algumas dessas mudanças que podem acontecer a gente acabar tendo alguma troca de chefes no trabalho. Então, o nosso chefe sai da empresa, pede demissão ou é demitido e a gente recebe um chefe novo. Às vezes são colegas de trabalhos novos, a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente precisa ensinar essas pessoas de alguma maneira. Às vezes o nosso trabalho está sofrendo mudanças muito repentinas, às vezes estamos trocando de sistema, estamos fazendo alguma coisa diferente dentro dos nossos processos internos que me impacta e me sobrecarrega. Então, é uma certa necessidade de adaptabilidade que está acontecendo na tua vida e que isso pode estar mexendo num campo emocional teu que você não está nem percebendo, tá bom? Então, toma cuidado com os teus hábitos, com a tua saúde, com o teu bem-estar nessa semana dessa lua cheia. Ao mesmo tempo que também pode ser algo mais voltado para certas escolhas suas também. Eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse serviço, quero sair, quero pedir demissão, entende? Então também pode ser voltado mais para as suas próprias decisões. Caso você queira aproveitar essa semana da lua cheia para intencionar uma mudança, ai Camila, eu como muito açúcar, tomo muito açúcar no café, enfim, qualquer coisa nesse sentido que tenha um hábito que é destrutivo, que você não gosta, que você quer parar por algum motivo, cara, essa semana é a semana pra isso, tá bom? É você colocar na cabeça, não vou mais fazer isso, que você não vai mais fazer. Para quem tem o ascendente em Libra, a gente vai ter essa lua cheia lá na sua casa 5, fazendo esse contraponto com a sua casa 11 em Leão. Para você que tem filhos, essa é uma lua cheia potente, tá? De acontecimentos envolvendo os seus filhos, envolvendo figuras ali que dependem de você de alguma maneira, tá bom? Então, às vezes você não tem filhos, mas você tem sobrinhos próximos de você, que você tem uma certa convivência, sabe? Porque a casa 5 e a casa 11 principalmente fala desses filhos de consideração, tá bom? Então, pode acontecer algo que você precise ajudar essas pessoas, que você precise orientá-las de alguma maneira, essa representatividade jupiteriana desse céu, tá bom? E que ao mesmo tempo esses acontecimentos despertam alguma questão profunda sua mesmo. Então é como se você visse no outro algo que reflete em você e daí você sente aquilo emocionalmente de uma forma muito intensa, tá? Ao mesmo tempo, é uma lua cheia na sua casa 5. Num quesito amoroso, a gente tem aqui algum tipo de obsessão que vai acontecer na sua vida nessa semana. Essa obsessão, ela pode ser vinda de você para com alguém, como também de uma pessoa com você. De alguma maneira vai existir uma certa obsessão, um certo pensamento excessivo em relação a uma oportunidade afetiva, enfim. Ou às vezes se você já tem um relacionamento, é você meio obsessivo ali com algumas questões da sua relação que você precisa resolver. Talvez você não saiba como abordar, entende? Mas a gente tem que tomar cuidado porque a casa 5, para você que é solteiro,
tem esse que edificante, né? De pessoas que a gente tem um caso rápido, normalmente, né? Não é uma regra. Mas esse aqui é o meu ponto. Se for esse o seu caso, às vezes você pode ter algum tipo de experiência nesse sentido com pessoas que não vão nem ficar na tua vida, entendeu? Então, supera. Supera, vai tomar um chá, vai dar um mergulho no mar, dar um mergulho numa água gelada de uma cachoeira para se recompor. Quando a gente pensa na casa 5 nesse sentido dos nossos desejos, cara, e ainda mais o Júpiter lá na 11, sendo que a casa 11 é uma casa que fala dos nossos sonhos, né? Isso aqui, gente, é os nossos objetivos sendo completamente destruídos e remodelados. Talvez você estava seguindo por um caminho que você estava ali com esperança, com fé, estava construindo aquilo, e daí algo acontece que, cara, não vou mais poder fazer isso, sabe? Alguma lei, alguma norma, alguma coisa te impede de seguir algum objetivo que você gostaria. E daí você vai precisar se reinventar, sabe? Vai precisar seguir por um novo objetivo, um novo desejo, até assim mais revigorado. Talvez fosse isso que você precisava e você não estava percebendo. Para quem tem o ascendente em Escorpião, gente, um Plutãozão lá na casa 4 de vocês com essa lua cheia, né? E o contraponto do meio do céu com Júpiter e o Sol lá. Para você que tem Mercúrio, Marte ou Urano em uma dessas duas casas que vão ser impactados por esse eixo nessa semana, gente, a probabilidade de você se mudar de casa, de você precisar, às vezes, se deslocar de uma forma repentina, ou às vezes já estava com isso marcado, né? Acontece muito, é muito grande, tá? Muito grande mesmo, porque esse Plutão ali na sua casa 4 e essa lua cheia junto, cara, é uma nova vida acontecendo, né? É a gente precisando se mudar, a gente precisando se adaptar a uma nova rotina, a gente precisando interiorizar situações de mudanças externas que estão acontecendo, né? Então tá acontecendo muita coisa no meu exterior e daí isso me impacta a nível dentro da minha vida pessoal, dentro do meu lar, da minha casa, do meu emocional. E eu preciso, né, me adaptar e entender como que agora eu vou seguir a minha vida com esses novos contextos. Mas tem alguma questão aqui nessa sua semana que vai acontecer de você precisar, de alguma maneira, sacrificar questões da sua vida pessoal para você conseguir se dedicar à sua carreira agora, tá? A gente pode pensar, por exemplo, numa oportunidade de trabalho em que você precisa se mudar de casa, né? Então eu vou precisar me despedir da minha casa original para me mudar para um outro lugar, para me adaptar em um outro lugar. E ao mesmo tempo eu tenho essa sorte também no meu trabalho, né? Muito interessante fazer essa analogia. E eu tô falando isso de uma forma muito literal, mas às vezes é de uma forma mais figurativa, tá, gente? Nem todo mundo vai ter essas promessas de mudanças assim repentinas, por mais que sejam planetas assim muito pesados, né? Mas nem todo mundo vai viver dessa forma. E daí a gente vai viver isso de uma forma muito figurativa, né? Tem questões externas que estão me impactando a nível muito profundo. E daí eu me recolho, né? E daí eu quero fazer essa limpa interna que eu estou precisando nesse momento. Para quem tem o ascendente em Sagitário, a gente vai ter essa lua cheia na casa 3, Júpiter e Sol lá na casa 9 de vocês. Gente, aqui é a rotina estando extremamente agitada, é a gente tendo muito compromisso, muita reunião, a gente precisando falar muito com as pessoas. E essa lua cheia, ela pode ter esse impacto mais voltado realmente para a tua fala, para a forma como você se expressa, para aquilo que você comunica, para a sua voz, entende? Como que você influencia as pessoas, como que as pessoas te enxergam, como que você gostaria que elas te enxergassem também, entende? Tem um grande trabalhar aqui sobre isso. E você precisa entender aonde você está precisando colocar a tua atenção mental nesse momento e se dedicar nesse momento para isso. E daí, a tua rotina e as exigências externas, os teus horários, teu dia a dia,
vão te forçar a pensar sobre isso. Para quem tem um ascendente em Capricórnio, esta semana da lua cheia será ativada ali na sua casa 2, né, fazendo uma oposição lá com Júpiter e Sol na 8. Gente, aqui é a gente gastando dinheiro, né? Gastando muito dinheiro, inclusive. Mas ao mesmo tempo tem um QI de investimento. Você pode estar investindo ou querendo investir nesse momento em algo, sabe, para o seu futuro, nos seus estudos, talvez, ou em algum objeto específico, ou em experiências, né? O signo de Leão representa muito isso. Eu invisto em experiências ao longo da minha vida. Então, Leão lá na casa 8, né? Então tem uma questão muito profunda que vai envolver a sua vida material e financeira essa semana e vai te fazer pensar sobre o seu consumismo, sobre o seu investimento nas coisas, no que você anda investindo nesse momento e no que você gostaria de investir a partir de agora. Se tem mudanças referente a este campo da sua vida que precisam de atenção nesse momento, sabe? É toda uma reflexão de mudanças em relação à forma como você ganha dinheiro, como você gasta dinheiro, como você prioriza também, num sentido de pôr energia, não necessariamente priorizar investimentos, tá bom? Talvez você esteja começando a valorizar temas diferentes, entende? Então, é por isso que eu falo que tem uma questão de mudança de consumismo. E daí eu começo a valorizar outras coisas que fazem mais sentido pro meu momento atual. E daí eu mudo a forma como eu vou gastar o meu dinheiro em relação a esses temas, entende? Ao mesmo tempo, não é um dia, um momento legal para você fazer um empréstimo, para você pensar em grandes coisas em relação à grana, tá bom? É uma questão mais para você refletir. Para quem tem o ascendente em Aquário, aqui a gente vai ter uma lua cheia no seu ascendente, uma lua cheia com Plutão ali dentro, fazendo a oposição com Júpiter lá na sua casa 7. Essa é uma semana para a gente ter grandes conversas muito definitivas com algumas pessoas aí que podem permear a sua vida. Não é só com parceiros amorosos não, tá, gente? Talvez você tenha pessoas ao seu redor, amigos, familiares, parceiros, enfim, às vezes até chefes, né? Equipes de trabalho, pessoas ali que convivem com você no dia a dia, que, cara, elas não te respeitam, sabe? Que a gente já tá tendo uma relação meio desgastada, sabe? Quando a gente tá só tratando a outra pessoa com respeito, porque a gente não aguenta mais a convivência com ela, tem um que disso aqui acontecendo. Porque essa lua cheia no seu ascendente fala sobre empoderamento. Fala sobre você tomando certas decisões voltadas para os seus relacionamentos e que são muito drásticas até, né? Meio destrutivas, mas a destruição não é necessariamente negativa. Pode ser que de alguma maneira alguém do seu convívio esteja te exigindo alguma coisa e que quando você ouvir isso dessa pessoa, essa exigência, você pode sentir que você vai precisar se auto-sacrificar demais para conseguir atender isso, entende? Você vai ter esse sentimento e que daí você vai impor os seus limites aqui, você vai ter essas conversas mais, assim, certeiras com essas pessoas para não deixá-las também montarem em cima de você. E é uma questão de se posicionar sem medo de desagradar, sabe? E assim, pode ser que aconteça essas mudanças até mesmo a nível visual, você querer mudar o teu visual, fazer um corte de cabelo, fazer alguma coisa, comprar roupa nova, enfim. Mas também essa mudança interna, assim, profunda, tá? Muito profunda mesmo. É daquele tipo que a gente senta um dia no quarto pra chorar tudo que tem pra chorar e, sabe, se sentir até mais aliviada depois. Para quem tem o ascendente em peixes, a gente vai ter essa lua cheia lá na sua casa 12 e o Júpiter e o Sol ali como um contraponto na sua casa 6 em Leão. Essa vai ser uma semana que, assim, se ela já é naturalmente intensa pela conjunção com Plutão, para vocês que estará na casa 12, ela é 3 vezes mais intensa, tá bom? Aqui é você literalmente se conectando com as suas sombras. A conjunção da Lua com Plutão já fala sobre isso. E daí para você vai acontecer na sua casa 12.
Então, é você olhando para suas sombras, olhando para os seus defeitos, olhando para suas decisões mais recentes e arrependimentos que você teve e um passado que talvez ficou mal resolvido, e você pensando muito sobre isso, pensando sobre como poderia ter sido, talvez, entende? Porque a casa 12, ela remete ao nosso passado, e o signo de Aquário fala sobre o futuro, né? Fala sobre coisas que a gente quer viver daqui pra frente. E daí a gente pode mesclar isso, né? Como que seria o meu futuro ou o meu presente atual se eu não tivesse feito tal e tal coisa? Então são essas lembranças e essas emoções antigas sobre ciclos que já se encerraram na sua vida e que você fica revivendo. Então toma cuidado com o teu psicológico nesse dia, principalmente. Durante a semana vai começando a se dissipar esse sentimento, mas ainda vai ser muito presente, tá? Então, é uma semana para você tomar cuidado com aquilo que você permite que a sua mente alimente, tá bom? Então, cuidado com o que você alimenta dentro da sua mente, cuidado com a energia que você deposita em certas coisas também. É uma semana para você perceber, assim, essas autossabotagens, sabe? Esses pensamentos destrutivos que a gente carrega, para você fazer uma limpa emocional. Eu até super aconselho para você essa semana fazer um banho de erva, sabe? Fazer algum tipo de ritual, algo que você goste, que seja da preferência da sua religião, enfim, pra você, sabe, fazer um ritual de libertação. E ao mesmo tempo, você vai ter uma semana muito carregada de compromissos, que é um Júpiter lá na sua 6, é um Júpiter em conjunção com o Sol. Então é assim, você tendo muitos compromissos, você precisando resolver muitas coisas e o teu emocional e psicológico abalado, sabe? Então, toma cuidado com a tua mente, com a tua saúde, com o teu sentimento de preenchimento. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Meu nome é Camila Bratz. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo de Hypalo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.